Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o assunto vai ser sobre linha de fibra. Como que você faz o traçamento, tá? E como que você faz a leitura para você operar utilizando a linha de fibra no mercado aí, tanto OTC quanto para o mercado aberto, beleza? Primeiramente, você precisa saber se o par de moeda que você está pronto para fazer uma entrada, ele está caindo, né, desvalorizando ou subindo, valorizando. Se existe uma força compradora ou vendedora nesse momento. E nada melhor do que você saber disso é colocando um gráfico aí de 1 hora, mais ou menos, para você saber como que o mercado, né, ali os pares, está naquele período de 1 hora, certo? Então a primeira coisa, a gente vai vir aqui e vai colocar em 1 hora exatamente dessa forma aqui, ó, tá? Você vai vir ali no tempo gráfico e vai colocar 1 hora. Diminuindo aqui, você consegue ver que o gráfico ele está nessa alta no momento aqui, né? E aí a gente volta lá para os nossos 15 minutos, ok? E a gente verifica novamente. O mercado ele continua nessa alta, querendo aqui, ó, né? Sempre subir. Por quê? A gente vê os topos sempre maior que o topo anterior, beleza? Então a gente sabe que aqui teve uma vela gigantesca que estourou, o mercado até caiu aqui novamente, tentou, né? Não teve força de alcançar esse fundo e permaneceu no alto, ok? Sabendo disso, agora a gente precisa encontrar as nossas resistências e os nossos fundos, suporte, certo? Sabendo que o gráfico de 15 minutos é aonde você vai estar filtrando esses topos e fundos melhores, então vai ser exatamente em 15 minutos que a gente vai fazer a marcação da nossa resistência e também dos nossos suportes, certo? Então a gente já sabe que aqui em cima, no nosso topo, a gente já tem uma resistência aonde deu esse estouro de vela aqui para baixo, certo? E aqui abaixo a gente já tem também um suporte aonde o mercado ele continuou andando para cima, ok? A marcação então de suporte e resistência já estão marcados, ok? Agora a gente vai mudar para o gráfico de 5 minutos, beleza? E assim a gente vai fazer o nosso traçamento, então, da nossa FIBO, beleza? A gente sabe que o mercado ele está nessa alta, ou seja, a gente vai precisar vir aqui no lápis, certo? Pegar a linha de FIBO e utilizar o último fundo que teve para o último topo do mercado nessa pernada de alta, ok? A gente tem esse fundo aqui, que indica o último fundo com a pernada, e a gente tem esse topo aqui, beleza? Eu vou estar fazendo essa marcação dessa forma aqui assim, ok? Pronto, a gente já fez a marcação da FIBO, da linha de FIBO, no mercado de alta, ok? Feito aqui, agora a gente precisa saber aonde é os nossos momentos de entrada, tá? Nossos momentos de entrada, 61,8, 50 também. 61,8 é uma região forte de suporte. Mas como assim suporte, Matheus? Se agora o movimento está abaixo dessa nossa região, segundo a nossa movimentação do mercado aqui, que já seguiu depois dessa pernada aqui. Quando o nosso suporte ele é rompido, ele vira o quê? Uma resistência, certo? E na resistência, quando acontece o toque, o que é feito? Venda, certo? Ou seja, quando chegar agora em 61, a gente pode estar fazendo uma venda. Ou você pode estar pegando, então, desse movimento aqui, da queda do mercado,
e está puxando aqui para baixo a Fibo dessa forma aqui, utilizando o último fundo também. E aí que vem o pulo do gato. Quando o mercado começar a se movimentar e ele alcançar esse 61,8, você também já pode estar entrando vendido. Show de bola? E dessa forma você tem a movimentação do mercado ali em questão também dessa movimentação que o mercado fez, certo? Então, sabendo disso, agora a gente vai para um gráfico aonde, obviamente, a gente possa estar fazendo esse traçamento sem esse gap aqui para atrapalhar vocês na análise da entrada, tá? Esse aqui é a ferramenta que seria a surpresa para o fim do vídeo, mas já que agora acabou dando uma explanada aqui, você tem chance de ter essa ferramenta aí na tela do seu celular absolutamente sem pagar nada. Como? Basta você me enviar um direct lá no meu Instagram, mas para o Instagram você precisa tirar um print aqui do meu canal dizendo que você está participando dos vídeos aqui, me marca lá e você me manda uma DM. Não quer fazer isso? Tem meu WhatsApp, é só você enviar mensagem no meu WhatsApp aqui abaixo do vídeo e você vai ter a chance de ter essa ferramenta totalmente gratuita para utilizar para você, beleza? É só você fazer isso, tá? Então vamos estar aqui, ó, ocultando tudo. Vamos colocar aqui, ó, já logo em 15 minutos a gente já vê que o mercado está nessa baixa aqui, certo? O mercado teve essa pernada de baixo, vem de uma baixa, vamos estar tirando as linhas da aula anterior, ok? Então o mercado ele tá de baixa, vamos estar pegando aqui, marcando os nossos topos, tá? Nossa última resistência e também o nosso suporte, né? E o suporte acabou de ter um rompimento, que a gente pode até estar utilizando já esse início aqui, porque cada candle daqui, ele é 15 minutos. E como você pode estar operando em 5 minutos, ou até mesmo em 1 minuto, né? Então, você pode estar utilizando esse fundo que acabou de formar. Agora, a gente vai para 5 minutos e a gente vai ver a última pernada que o mercado deu. A última pernada é essa aqui, certo? Onde o mercado ele teve um fundo, tá? Um fundo não, perdão, aqui ó, um topo, beleza? Ele formou esse topo aqui e o mercado ele caiu para baixo. Como o mercado ele vem dessa queda aqui, ó, a gente vai estar utilizando, pode ser essa pernada aqui ou essa pernada aqui para a gente fazer uma análise aí. Mas a gente não tem, utilizando essa pernada, a gente não tem um outro fundo. Então, vamos pegar essa pernada aqui, tá? Daqui assim para baixo, tá? Bora lá. Vamos pegar a Fibo, vamos traçar de cima para baixo, pegando o fundo ali embaixo, ok? Dessa maneira aqui assim, certo? Dessa forma assim, ó. Quando o mercado ele tá de baixo, tá? Tá nessa queda, você vai traçar de cima para baixo, tá? Quando o mercado tá de alta, é de baixo para cima, beleza? E agora aqui a gente já sabe o que a gente vai estar fazendo, ok? O que? Quando o mercado, né, a movimentação chegar no 61,8, vai ser feito uma venda, beleza? Então, nessa região aqui, ó, a região é de venda, tá? Você vai estar vendendo quando chegar nessa região. Venda 61,8. Não é somente nessa região que você pode estar fazendo venda. Você também pode estar vendendo na região de 50, tá? Mas existe aí alguns critérios importantes para você fazer esse tipo de entrada, tá? Primeiro,
Para você entrar no 61,8, você precisa que o mercado ele te mostre alguns gatilhos para essas entradas, tá? São pontos aí de entradas importantes, tá? A região de 61,8, ela é uma região muito respeitada ali com uma resistência, tá? Do mercado, de coração do mercado nessa alta. Assim como ela também pode ser uma região respeitada de coração como suporte no mercado também de alta, tá? Tanto de baixa como de alta. Utilizando 61,8 seria então basicamente o que? A nossa resistência, tá? Vou estar anotando aqui, ó, do lado. Vou colocar aqui. O mercado, essa região é a nossa resistência da nossa FIBO, ok? A gente tem a resistência de 15 minutos, que foi a nossa marcação aqui em cima, tá? E a gente tem também a resistência da própria FIBO, beleza? Porém, a nossa entrada nessa região, ela só é feita se o preço ele tocar ali e ele mostrar ou uma vela com pavio, tá? Ou uma vela de retração ou ela mudar de cor, mostrando essa força da queda. Como assim? Tá? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Como se o mercado ele continuasse subindo aqui, tá? Ele tá subindo, ele tá tendo alguns pavios aqui, tá? De retração, ele teve um pavio aqui de retração. O mercado ele continuou subindo, tá? E ele veio e tocou aqui. Ele precisa tocar e retrair, deixando um pavio de toque ali. Por quê? Significa que esse toque que teve aqui nessa região e retraiu é uma força vendedora. E como é uma região de resistência do mercado, a operação para a próxima vela é de venda, certo? Então você vai estar fazendo uma venda para a próxima vela que nascer, para o mercado ele começar a cair nessa região. Ou você pode estar esperando, né, a vela fazer o quê? Ela nascer e tocar novamente lá e você pegar nesse toque aqui assim, para o mercado ele começar a descer novamente, deixando um novo pavio aqui assim, e o mercado começar a cair aqui para baixo, certo? Então você tem essa primeira forma aqui, tá? Você tem que ter atenção sobre essa questão aqui, ou o mercado ele vai fazer essa movimentação dessa forma aqui, tá? O mercado ele vai começar a subir, beleza? Opa, deixa eu mudar aqui. Ele vai começar a subir, certo? E aí, após ele subir, o que que ele fez? Ele nasceu a vela, tocou lá, mas desceu, mudando essa vela de cor, né? Já mostrando então essa força do mercado. E claro que deixou o pavio do toque lá. Aqui assim, você já pode fazer a entrada sem esperar o mercado ele voltar a tocar lá em cima, porque ele já rompeu essa região aqui de 50, certo? E também ele já te mostrou essa força caindo aqui para baixo. Então a próxima entrada você pode estar efetuando a sua venda ali tanto em 5 minutos ou em 1 minuto, porque é uma região forte de resistência, certo? A região de 50 minutos, ela também pode ser utilizada para entrada, tá? Também como uma zona ali forte em si, ok? Por quê, tá? Você pode estar fazendo a entrada ali por
ser uma região de meio termo, tá? E ali também ela é uma forte zona em quesito com os mesmos parâmetros. Quando o mercado ele começar a subir, tá? Ele vai precisar te mostrar essa força vendedora. Então o mercado ele tá subindo, certo? E ele precisa te mostrar que ele vai te dar essa força da queda do mercado. Ou seja, ele precisa tocar lá e te mostrar uma força da vela com uma reversão, deixando um pavio, ou ele precisa te deixar aquela vela apenas com um pavio para cima e daí a vela próxima começar a cair para baixo, certo? Então é dessa forma que você vai utilizar a FIBO para entradas nesses dois pontos importantes. Ah, mas digamos que não aconteceu dele respeitar essas regiões, né? O mercado ele começou a andar, ele rompeu os 50, ele chegou no 61 aqui assim, né? Eu fiz a minha operação porque ela deu essa retração, mas não aconteceu, né? Ou até mesmo ela nasceu a vela e ela passou. Principalmente quando acontece isso. Se ela passou do 61, o que você precisa fazer é então esperar o mercado ele continuar o andamento e vir tocar na sua resistência que você fez a marcação de 15 minutos, certo? Que seria a nossa linha aqui em cima. Aí sim você vai estar pegando a sua venda aqui, tá? Porque é uma região de resistência forte, ok? Dessa forma você vai estar fazendo a sua entrada se acontecer de o rompimento surgir ali, beleza? Ou o mercado ele continuou esse andamento, certo? E aí aconteceu o quê? Ele nasceu muito próximo da sua linha, tá? Ele ficou dessa forma aqui assim, com duas retração. A próxima vela, ela já te mostrou que ela está muito próximo daqui. Teve o toque, mas não um toque mostrando a reversão e não, muito menos um toque aonde o mercado ele te mostrou que o mercado ele vai continuar caindo. Aqui o que pode acontecer? A continuidade do mercado para cima. Significa que eu preciso entrar comprado? Não, porque o mercado ele está nessa queda. Não tem por que você entrar comprado em uma região onde o mercado ele está numa queda. Você sabe que a região forte de entrada é essas duas aqui, ou se não é essa daqui, beleza? Então você precisa ter isso na sua cabeça. Rompeu, você vai esperar então a sua região de resistência para estar fazendo a sua operação com mais segurança. Para melhor análise, o que eu recomendo você fazer? Você vem aqui em indicadores, você vai colocar média móvel EMA 20, média móvel EMA 50. Dessa forma, você sabe então que o mercado ele está caindo para baixo, tá? Porque as médias móveis estão indicando entre ambas, a boca aberta e ambas para baixo, certo? E você está numa região de 23,6. Detalhe, se acabar rompendo e chegar nessa 38,2, ela também é uma região de venda se as médias móveis estão indicando essa queda do mercado sem cruzamento nenhum. Principalmente se você vê que futuramente ela teve um toque nas médias, porque é como se essas médias fossem também ser a sua resistência
ou seus suportes, se elas estão de cima, tá, para baixo, assim como de baixo para cima, ela é a sua resistência, certo? Como aconteceu aqui, tá? Aqui no caso foi 23,6, mas aqui a gente consegue ver que ela foi, né? E ela tocou 38,2 aqui, certo? E retraiu, né? Mostrou essa força. E aí o mercado ele continuou subindo e no 50, o momento que tocou e mostrou esse candle aqui, ó, com uma força absurda de vendedor. Olha o tamanho do pavio que deixou, certo? E aí, se você fazer a sua entrada vendida exatamente nesse pavio, quando o mercado ele tentou, né, o par ele tentou buscar essa zona de 50, a sua operação foi muito mais do que bem sucedida, sem você se preocupar, sem ser um gain farto ou nada do tipo. Foi simplesmente uma coisa muito linda aqui, né? Então você consegue perceber exatamente isso daqui. Show? Outra dica importante. Você também pode estar utilizando o RCI, tá? E um estocástico para você saber a partir do momento que o mercado ele está sobrecomprado ou sobrevendido. Se o mercado ele está sobrecomprado acima da região aqui de 70 no nosso RCI e também de 80 no nosso estocástico, significa que o mercado ele já chegou num nível de compradores onde ele precisa fazer com que entra os vendedores, certo? Ou seja, vai acontecer que os vendedores agora vão entrar em ação, porque já ficou muito, né, lá em cima. E aí o mercado ele vai começar a despencar. Como que eu sei disso? Vejam aqui, tá? Vamos ver o que já aconteceu no passado. Porque o que acontece no passado tem a tendência de acontecer no presente e no futuro. Então, vejamos só. Aonde o mercado no nosso RCI está comprado nas nossas regiões, tanto estocástico quanto RCI, aqui, tá? Então, eu vou estar pegando essas duas flechinhas aqui pra gente ver, beleza? Vou colocar em azul aqui, ó, pra vocês verem. Aqui foi uma região sobrecomprada. Está acima da nossa região de 70 no RCI e também de 80 do nosso estocástico, certo? Agora a gente vai olhar para o nosso gráfico, tá? Aonde que aconteceu exatamente essa sobrecompra, tá? Então a gente vai pegar daqui, eu vou colocar as flechas aqui e aqui, certo? Show! Vejam só aonde que deu, tá? No caso seria basicamente aqui assim onde começou a sobrecomprar, tá? Mas olha aqui, que interessante, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou deixar somente a linha do início da nossa sobrecompra, tá? Que foi exatamente aqui, quando ele começou a subir acima da nossa região de 80 e 70. Foi essa vela aqui, ó, que aconteceu a nossa retração, aonde tocou o quê? A nossa resistência, certo? Então teve um toque aqui, ó, na resistência e retraiu essa vela para baixo, certo? Dessa forma. E a próxima vela, o que que ela fez? Ela nasceu, né? E ela tocou lá em cima, ela teve essa força compradora, e aqui seria um ponto de entrada de venda, tá? Nesse toque aqui, porque já tinha mostrado uma força vendedora, certo? Nesse toque você poderia já fazer a sua entrada de venda apenas olhando o que? O seu LCI e o seu estocástico também, tá? Porque o mercado, né, ali o par, ele já está nessa queda, ok? E se você fosse traçar provavelmente ali uma fibo numa pernada, você veria que ia pegar exatamente em uma das porcentagens importantes da fibo para essa entrada.
Mas continuando aqui, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor, certo? Então aqui, o momento que você poderia fazer a entrada, e aí o que acontece? O mercado, ele continua caindo, certo? Teve essa vela que tentou corrigir, mas o mercado caiu com essas três velas, 5, 10, 15 minutos, tá? Tentou essa pequena correção aqui e novamente o mercado caiu, né? Então tentou 10 minutos de correção, não conseguiu, mais 10 aonde o mercado desceu, formando mais um fundo aqui. 10 minutos, certo? 10, 5 e 5, tá? E o mercado, ele conseguiu subir um pouco aqui assim. E veja só, vamos pegar novamente as nossas duas flechas, aonde que subiu aqui, foi exatamente aqui. E olha aonde o nosso RCI e o nosso estocástico também se cruzaram acima da nossa região, exatamente aqui, tá? Então, mais uma vez, o RCI e o estocástico ajudaram a entender que o mercado ele já sobrecomprou. A região dos compradores já chegou basicamente no limite. Significa que a gente entra vendido para a nossa próxima vela, aonde a gente teria novamente uma boa operação aqui de venda, basicamente no pavio que você vê ali em cima, tá? Exatamente nessa retraçãozinha aqui assim, que teve a tentativa do mercado ele subir. Como você já viu que o mercado ele subiu acima da região, ele começou a cair, você faz essa venda, certo? O mercado ele continua a movimentação, né? E logo depois, o que a gente consegue ver? Novamente um toque na nossa resistência. Esse toque na nossa resistência, ele é seguido de um pequeno rompimento do nosso RCI, mas muito pouco do estocástico. E aí que está um pulo do gato, tá? É uma operação que você faria pelo toque da resistência, por ser um, uma região forte. Mas o nosso RCI e o estocástico, eles não estavam nos indicando essa sobrecompra, tá? Do mercado, ok? Até porque o ideal é quando o nosso estocástico ele se cruza para cima da nossa região ou de sobrecompra ou de sobrevenda e começa a cair abaixo dessas ambas as regiões, tá? E aí sim a sua operação você vai fazer ali vendido, tá? Então aqui a sua entrada seria em questão de resistência e queda mesmo do mercado por estar acontecendo essa queda, ok? Aí o mercado ele teve esse toque e continuou caindo aqui para baixo, certo? Ele caiu tentando ter essas correções do mercado, né? E não teve força suficiente, né? Aqui. E aí, logo em seguida, a gente vê o que? Aqui, um rompimento da nossa região e um rompimento. Diferente daqui, o nosso cruzamento foi exatamente acima da região ali, certo? Ou seja, se foi acima da região, então aqui é um ponto importante da gente avaliar, ok? Então o mercado, ele novamente tentou subir, né? E aqui ele já notificou o RCI estocástico. Pera, o mercado ele sobrecomprou, atingiu o limite de sobrecomprada aqui dos compradores. A possibilidade do mercado começar a cair novamente, ok? Porque já tinha acontecido isso no passado. Então, se a gente traçar uma linha e voltar o gráfico para trás, a gente vai ver que ali vai ser um ponto importante também. E aí que está a nossa iniciativa da pernada aonde a gente traçou a nossa fibra. Ou seja, agora para sua análise, sabendo de tudo isso e com o traçamento já da fibra feito,
você vai saber aonde é o seu ponto de resistência, pontos importantes da fibra onde que você pode estar fazendo a entrada, gatilhos importantes para você fazer a entrada, que é o pavio, tá? Que é a questão onde o mercado ele vai te mostrar uma força vendedora ou até mesmo a questão de começar o mercado subir e terminar a vela em vermelho, tá? Então, agora o mercado ele vai continuar ali em andamento e quando acontecer de chegar nessa região ou estar sobrecomprado, sobrevendido, né? Nesse caso aqui, como o mercado está de baixa, a gente está analisando a venda, é quando ele estiver sobrecomprado, você pode estar executando a sua operação de venda quando chegar na sua região 61,8, 50 ou na sua resistência principal que você fez a marcação. E basicamente isso funciona a mesma coisa quando você for traçar uma fibo de compra, a sua análise vai ser, porém, vendo a região de sobrevenda, que é a região de 30 e a região de 20. Ela precisa estar abaixo dessa região, o estocástico ele precisa se cruzar abaixo e começar a subir. Quando acontecer um toque na 61, que o mercado ele vai começar a cair para baixo, você vai executar uma compra para o mercado ele começar a subir para cima, certo? Então não tem segredo, é basicamente a mesma coisa, tá? A diferença é que o traçamento da FIBO na compra é de baixo para cima e a de venda é de cima para baixo. Mas as regiões para pegar entradas importantes vai sempre ser a 61,8 e a 50. E você utilizando exatamente esse setup aqui com as médias móveis RSI estocástico, você vai filtrar muito mais as suas entradas utilizando a FIBA em seu favor, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do conteúdo. Eu peço com carinho o seu like, o seu compartilhamento aí para fortalecer o canal aqui. E é claro, se você tiver alguma dúvida, comenta aí, ou se você não tiver dúvida, comenta qualquer coisa, um ponto, uma carinha, o que você achou do vídeo, porque isso vai ajudar muito no canal para o YouTube ele entender que esse conteúdo é bom, que é válido e pode estar entregando para muito mais pessoas, para estar ajudando as pessoas a entender como que faz o traçamento, qual que é a leitura e o que é que você precisa ver antes de fazer a entrada com a FIBO e como que você pode estar construindo um setup seguro para fazer uma análise melhor utilizando tudo que a própria corretora já fornece para você, beleza? Então eu vou ficando por aqui, eu agradeço a você que ficou até o final, um grande abraço, um beijo no seu coração e tenham consciência, gerenciamento e detalhe, tem um bônus para você aqui embaixo na descrição, ok? Então, até o próximo vídeo. Falou!